Quando se pensa em desenhos animados para crianças, normalmente não se espera que sejam controversos, pelo menos na maioria das vezes. No entanto, até os desenhos mais inocentes para crianças às vezes se encontram em águas turbulentas, sendo retirados do ar ou totalmente banidos. Aqui estão 10 episódios de desenhos animados que foram banidos. South Park. Embora South Park seja um programa animado, a série de longa data sobre 4 meninos crescendo na pequena cidade definitivamente não é adequada para crianças. O desenho faz um ótimo trabalho satirizando tópicos atuais nas notícias e na cultura pop. No entanto, um episódio especial de 2 partes marcou a série de forma negativa. Os criadores Matt Stone e Trey Parker foram longe demais aos olhos da Comedy Central. Isso porque o episódio apresentava Maomé, o profeta muçulmano, como um personagem, junto com outros personagens como Jesus e Buda. Isso enfureceu a comunidade religiosa, levando a ameaças físicas emitidas a Parker e Stone por grupos extremistas muçulmanos. Quando o episódio foi ao ar, a Comedy Central o censurou, bloqueando Maomé em todas as cenas em que ele aparecia e removendo seu diálogo. Este episódio não foi reprisado desde então. Esquadrilha Parafuso. Esse é o infame desenho animado que muitas pessoas ainda acreditam que deveria ter durado muito mais tempo. Embora o desenho tenha tido apenas uma temporada, ele teve um total de impressionantes 65 episódios. No entanto, seria o episódio final da série que causaria controvérsia. Baloo é encarregado de entregar um pacote ao Marechal de Tembria, um país fictício. Mas sem o conhecimento de Baloo, o pacote, na verdade, é uma bomba entregue por fabricantes que querem iniciar uma guerra. Sim, isso mesmo. Um enredo de terrorismo misturado em um desenho sobre animais falantes que pilotam aeronaves. Por esse motivo, o episódio foi banido de ser exibido novamente nos canais da Disney, embora tenha sido exibido uma vez em 99 no Toon Disney, possivelmente por engano. Os Gárgulas. Estátuas durante o dia, guerreiros durante a noite. Vamos trair. Todo mundo sabe que a Disney é conhecida por seus temas divertidos, alegres e coloridos, quando se trata de desenhos animados. No entanto, Os Gárgulas foi o único desenho da Disney que manteve um tom mais sombrio ao longo de sua série. O programa trata de criaturas guerreiras mitológicas que são estátuas durante o dia e combatem o crime à noite. A originalidade nunca deixa de surpreender. Basicamente, era como o Batman, exceto que, em vez de serem playboys bilionários durante o dia, as gárgulas eram usadas como decoração em castelos. Embora cenas de violência não fossem um conceito estranho para o desenho, um episódio em particular apresentava uma cena considerada muito gráfica para ser mostrada sem edição. Neste episódio, um dos gárgulas, chamado Broadway, estava brincando com uma arma que pertencia a Elisa, a detetive humana, em seu apartamento. A arma disparou acidentalmente e, para choque e horror de Broadway, atingiu Elisa, deixando-a em uma poça de seu próprio sangue. Embora o episódio pretendesse ensinar sobre segurança com armas de fogo, ele foi retirado do ar devido à natureza gráfica da cena. Mais tarde, o episódio foi reexibido, mas o sangue de Elisa foi editado. Beavis and Butthead. Beavis and Butthead, uma série de comédia, não é surpresa quando se trata de episódios banidos, pois o programa ultrapassou os limites algumas vezes. No entanto, o episódio em que nos concentraremos terminou em tragédia. No episódio intitulado Comediantes, Beavis e Butthead tentam ser comediantes de stand-up e, quando falham, Beavis acaba incendiando o clube de comédia quando acende alguns jornais. Um mês depois, um garoto em Ohio
Lyle incendiou a casa de sua família, aparentemente inspirado pelo programa copiando a travessura que Beavis fez no episódio. Isso levou à trágica morte da irmã do garoto. Como resultado, o episódio foi retirado da programação da MTV, embora a rede tenha tentado mostrar uma versão editada inicialmente. Isso levou a reclamações e ameaças de fãs e a MTV parou de exibi-lo completamente. Tartarugas Ninja. A série de 2003 se baseou mais nos quadrinhos do que em muitas das outras séries das Tartarugas Ninja. O desenho adotou um tom muito mais sombrio do que a série de 87. Tanto que um episódio nunca foi ao ar nos Estados Unidos. O episódio em questão se chamava Insane in the Membrane e tratava de Baxter Stockman. Ao longo da série, o Destruidor havia cortado lentamente pedaços do corpo de Stockman sempre que ele falhava. Já sombrio por si só, o episódio apresentava uma cena considerada muito gráfica para ser mostrada sem edição. Neste episódio em particular, Stockman, agora apenas um cérebro em um jarro, planeja se vingar, mas seu corpo começa a se deteriorar rapidamente. As imagens gráficas de um corpo em decomposição foram demais para os sensores da Fox, e uma mudança na equipe causou a proibição do episódio, que anteriormente havia sido aprovado para exibição. Sailor Moon. Se começarmos a falar sobre a versão não censurada do programa, isso levaria o restante deste vídeo. A história de garotas jovens transformadas em super-heroínas foi um fenômeno absoluto quando chegou à TV americana. No entanto, a adição de vozes em inglês não foi a única mudança feita ao trazer Sailor Moon do Japão. Sailor Moon foi um dos muitos animes que foram fortemente editados para o público americano. Um dos aspectos cortados da versão americana do desenho foi o relacionamento lésbico entre Sailor Neptune e Sailor Uranus. Nas dublagens americanas, Neptune e Uranus eram retratadas como primas. Devido a essa reescrita, os episódios que apresentavam cenas íntimas entre Neptune e Uranus foram essencialmente banidos da versão americana. Os episódios que se concentravam em seu relacionamento nunca foram exibidos nos Estados Unidos. Tiny Toon Adventures. Enquanto esse segmento do episódio de Tiny Toon Adventures, chamado Elephant Issues, tinha a intenção de promover uma posição contra o consumo de álcool, os produtores não perceberam a inadequação de seu próprio episódio em relação ao tema. Após enfrentar pressão dos colegas para consumir cerveja, Buster, Plucky e Hampton rapidamente entram em uma espiral descendente, chegando bêbados à escola, assediando mulheres e roubando um carro de polícia, tendo que enfrentar as consequências de dirigir sob a influência de álcool. O comportamento gráfico e irresponsável dos personagens projetados para crianças levou à conclusão de que o episódio era inapropriado e irresponsável. Pokémon. Esse meu jeito de viver, quem nunca foi igual? Pokémon, como um todo, teve um grande impacto na cultura pop em todo o mundo desde o seu lançamento. No entanto, antes do desenho se tornar popular em outros países, um episódio controverso foi lançado no Japão que afetou a saúde de muitas crianças. No episódio notório intitulado Electric Soldier Porygon, Ash e seus amigos viajam para dentro de um dispositivo de transferência de Pokémon para consertá-lo. Enquanto estão no ciberespaço, Pikachu tem que atacar mísseis virtuais com seu ataque de relâmpago, causando uma explosão. Essa explosão criou um efeito estroboscópico em que as cores azul e vermelha piscavam rapidamente na tela. Esse efeito causou problemas médicos em quase 700 crianças no Japão, incluindo convulsões, tonturas, cegueira temporária, etc. Como resultado, a série Pokémon
foi retirada do ar no Japão por 4 meses após o incidente, e o episódio agora infame nunca foi ao ar em nenhum outro lugar do mundo. Bob Esponja. Tem a cor amarela e espirra água. Imagem falsa. Esta é uma imagem falsa do famoso desenho animado Bob Esponja. A imagem não é real, mas entendemos a ideia por trás dela. Todos pensam que Bob Esponja é um desenho animado familiar e divertido, mas o programa teve sua parcela de episódios banidos. O episódio Gary Takes a Bath foi banido no Reino Unido e na Austrália devido a uma piada envolvendo a expressão "não deixe o sabonete cair", que foi considerada inadequada para um desenho infantil. Além disso, enquanto Bob Esponja está manipulando a mente de Gary com mensagens subliminares, uma imagem de uma garota de olhos cruzados com sardas e rabo de cavalo aparece repentinamente com um riso, o que foi considerado muito assustador para os espectadores mais jovens. Ren and Stimpy. Primeiro de tudo, este show é absolutamente repugnante e nunca deveria ter sido exibido em nenhuma rede. Não odiamos muitas coisas na vida, mas odiamos Ren and Stimpy. Ren é um chihuahua psicótico e nojento, e Stimpy é um rato ainda mais nojento. No episódio Man's Best Friend, ambos os animais são comprados por um ser humano ainda mais psicótico, que tem problemas de raiva. O homem tenta ensinar Ren e Stimpy a serem animais de estimação da maneira mais difícil. E no final do episódio, ele pede aos animais que o ataquem. Isso é para ajudá-los a se tornarem animais de estimação fiéis. E, embora Stimpy hesite, Ren bate tanto no homem que ele morre. Coisas assim não são adequadas para crianças mais jovens, então este episódio foi banido de ser exibido. Agora que chegamos ao final da lista, qual desses episódios você acha que não deveria ter sido banido? Deixe nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever em nosso canal.